Olá, sejam bem-vindos a mais um Tem Base, o seu programa semanal falando do futebol de base aqui no Distrito Federal. E hoje a gente tem um convidado, que vocês já veem aí, um troféu de artilheiro. A gente tem hoje o jogador que fez mais gols em uma edição de um campeonato sub-20 aqui no Distrito Federal. Hoje a gente vai conversar com o Bruno Medina. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, Romulo. Obrigado a todos aí pelo convite. É um prazer estar aqui falando da base, falando daquele ano espetacular, né? E falando um pouco do futebol de Brasília e agradecer esse espaço que vocês montaram aqui, né? Bem aconchegante pra gente, falar um pouco do nosso futebol, que andou por muito tempo esquecido, né? É isso aí. E para falar um pouquinho, né, da sua carreira, pra gente poder começar, inclusive o currículo é extenso, a gente tem que ler aqui porque realmente é muito. Você falou de um ano especial, você teve vários anos especiais na carreira, mas vamos falar um pouquinho de cada um deles. Vamos começar ali em 1994, né, quando você começou ali pelo Estrela, equipe que é ali de Sobradinho, sua terra natal, vamos dizer assim. Fala um pouquinho pra gente do seu começo no futebol e de uma curiosidade, você não era atacante, né? Conta um pouquinho pra gente desse início. Pois é, eu comecei no Estrela ali por 12, 13, 14 anos, né? O treinador era Mauro, filho do seu Marinalvo, faleceu há pouco tempo. E ali eu era lateral direito. Jogava com meu irmão era ponta, depois virou zagueiro. E eu, nessa bagunça toda aí da base, né, que a gente nunca tem a posição correta, até chegar no profissional, eu era lateral direito e fui me formando sempre de lateral. Acho que até uns 15, 16, 17 anos eu estava ali, lateral, volante. E assim, eu tive o privilégio de jogar no Estrela, né? É um clube que já tem mais de 40 anos. E eu realizei um sonho também que meu filho, hoje tem 11 anos, Legal. ele jogou no Estrela também, ele treina no Estrela. Então eu acho que é uma porta de entrada, é um projeto muito bacana que a gente tem lá na nossa cidade. E aí depois desse começo do Estrela e tudo mais, você vai para a equipe do Minas, né? O Minas que inclusive voltou esse ano pelo Sub-15, né? Tá voltando com as categorias de base, isso é muito legal de ver. O Minas também tem uma história grandiosa. E aí você acabou sendo vice-campeão, né, do Juniores 99 e campeão da Copa Gap em 2000, não é isso? Exatamente. Eu saí do Sobradinho para jogar no Minas porque eu queria jogar nos campos melhores, né? Eu tava cansado Não é bobo do não. terrão. Porque não era terrão, né? Era um cascalho mesmo lá em Sobradinho. Hoje até um shopping no lugar do campo. E aí eu vim pro Minas. É aquele shopping de Sobradinho lá, né? Exatamente, ali era um campo. É porque os campos daqui, infelizmente, né, a gente tem Pelezão, vários campos aí que já não existem mais, infelizmente. Exatamente. E aí eu vim pro Minas, na verdade, para jogar um campeonato e acabei ficando ali por um bom tempo. Fui vice-campeão, categoria 8283, então era um ano, como dizem, né, um ano abaixo ainda, eu era 83, o pessoal que jogava 82, eu tive o privilégio de jogar, né, de competir. E no ano seguinte eu fui campeão da GAP, eu era o capitão do time, e eu já estava jogando de volante. Eu não era Pois é, mais. aí já mudou. Em 99, então, vocês viram. Começou como lateral direito, em 99 no Minas, vira volante. E aí depois, como é que ficou? Na verdade, eu não queria jogar de zagueiro, porque como eu cresci muito, eles queriam me tirar da lateral e me botar de zagueiro. Qual que era a altura na época, você lembra? 1,87. Já, quase, com menos de 20 anos. Não, era ali por 1,82, 1,83, mas com menos de 17 anos, né? É um... 16, 17 Naquela anos. época já ainda não... É porque hoje em dia o jogador geralmente já tem 2 metros e tal com a cidade, mas naquela época era um pouquinho mais baixo. Né? E aí eles me empurravam pra zaga, eu não queria, aí pediu pra jogar de volante, e acabou que fui andando ali entre volante, zagueiro, lateral. E aí depois você vem desse bom ano em 99 e aí você vai disputar a Copa Gap, né? E aí já na Copa Gap você já foi nela que você mudou para centroavante ou depois? Não, na GAP eu ainda era volante. Aí quando terminou a GAP a gente foi campeão, trocou o treinador, eu não lembro o nome dele, acho que era Paulo, se não me engano. E aí ele pegou o time que foi campeão, colocou mais uns 2 ou 3 que ele queria, né? Então ele separou os 11 titulares e foi escalando. E aí quando ele escalou os 2 zagueiros eu já gostei, né? Porque eu falei, de zagueiro eu não jogo mais, né? E aí ele escalou os 2 volantes. Eu falei, agora começou a complicar. Os meias eu já sabia quem era. E aí sobrou a posição de 9 e tinha um outro atacante, que era um canhotinho, o Rafinha, que era quem me deu metade dos gols do... Você lembra onde está o Rafinha hoje? Não sei onde está o Rafinha. Então, Rafinha, se você assistir esse vídeo, saiba que o Bruno é muito agradecido pelo que você fazia, né, Bruno? E aí o volante, o Marquinho, que era quem dividia a faixa de capitão comigo, né? Ou era eu, ou era ele,
E aí ele falou pro treinador, não, deixa o Medina aí na frente mesmo. E na estreia eu fiz 3 gols. E dali, Só isso, né? Só começou com o hat-trick. É, e aí aí eu continuei nessa caminhada jogando na frente, né? Pois é, e aí quando você muda pra centroavante, que aí você literalmente descobriu sua grande função no futebol, aí vem o Sub-17, que a gente falou de grandes anos na sua vida, onde 2000 também foi um grande ano. 2017, artilheiro do Campeonato Sub-17 aqui em Brasília. Aliás, a gente tem inclusive uma foto que a gente está colocando aí agora, que realmente é algo sensacional. Tem uma artilharia do Sub-17, é tão difícil de achar algumas coisas do passado, e essa aqui foi quase um prêmio que a gente achou, foi quase um pote de ouro no final do arco-íris, como a gente fala. Você foi artilheiro com 21 gols, junto com o Rafael de Paula, lá do IAT, que também fez 21 gols nessa época, né? Nesse campeonato, essa foi meu pai guarda a reportagem de todos os anos aí, né? Então, assim, essa foi uma que eu achei do Sub-17, em que eu disputei, acho que a competição inteira brigando com o Raçudo, que a gente chama o apelido O dele, né? Rafael, O né? Rafael, para ver quem era o artilheiro. Já dá pra imaginar como é que era em campo, né? Até hoje ele é assim, né? Até hoje. É, Ainda joga e amador da vida. a gente joga o quarentinha ali nas É, bacas e tal. tá tudo certo. E aí, ele levou o troféu, né? Acredito que o Yacht tenha passado de fase. E aí eu fiquei ali meio chateado com essa divisão do troféu. Porque depois de poder ganhar sozinho, acabou tendo que dividir, mas porque realmente é uma competição bem sadia, inclusive, né? E aí depois desse Sub-17, como é que foi sua carreira? Como é que você... Que aí a gente tava falando aí de 2000, né? Que você tava aí pela equipe do Minas, e depois, como é que foi pra você chegar até o Brasiliense? Do Minas ao Brasiliense, como é que foi essa história? Então, em 2002, Acredito que essa artilharia do Sub-17 também fez algum sentido pra isso, né? mas assim, em 2001, eu lembro que eu voltei pro Sobradinho, se não me engano, e não fui muito aproveitado. Eu era primeiro ano dos juniores, né? Então não fui muito aproveitado. E em 2002 eu fui para Aruc. Eu joguei pela Aruc. Na época era uma filial do Gama. é, então era como se o Gama tivesse 2 equipes. E a promessa era que quem se destacasse na Aruc iria compor o grupo do Gama, né? O elenco do time do Gama. E na época eu fui o artilheiro da Aruc, do time da Aruc. Acho que, se não me engano, eu fiquei bem atrás do artilheiro, mas eu fiquei ali em quinto lugar na artilharia, no elenco. E não tive o convite para ir para o Gama. Meu tio trabalhava na Costa Rica, o Jorge Medina, e aí ele me fez o convite. Pô, vem jogar aqui na Costa Rica, vem trabalhar aqui, vamos tentar organizar aqui para você jogar. E eu fui. Chegando lá, treinei um bom tempo com ele, fiz 4 jogos com ele. Ele só me botava para jogar no segundo tempo, porque ele falava assim: você não vai ser titular porque eu sou treinador. Você tem que esperar a torcida pedir para você jogar. Tem que mostrar em campo, né? Aquilo me incomodava, mas nesses 4 jogos eu fiz 4 gols, né? Então, assim, teve até um lance inusitado. A gente estava perdendo de 1-0 o jogo, não vou lembrar o nome da cidade lá. E aí ele me chamou no banco, faltavam uns 20 minutos para acabar, e falou assim: vai lá e resolve. Aí eu falei: como? Aí vai lá e resolve, se vira. E aí eu sofri uma falta, o Mendonça fez o gol, e no escanteio, num outro lance, eu fiz o gol de cabeça, viramos o jogo. Resolveu. Resolvi. Aí quando foi pro campeonato mesmo, né? Porque aquilo foi um torneio início, um torneio amistoso. Não podia estrangeiro porque o time estava na segunda divisão, era o acesso, não podia estrangeiro. E a gente ficou naquela, vai, não vai, volta, não volta. Ele queria que eu ficasse lá, eu queria voltar. E aí eu voltei para Brasília. Na verdade, eu fui tentar um teste no Fluminense, cheguei lá, não tinha teste nenhum. Ixi. Não consegui o teste, voltei para Brasília frustrado. Falei que não queria mais jogar, meu pai com raiva de mim, falou: agora todo mundo vai trabalhar. Isso que ainda não irrita, né? Porque você, poxa, uma oportunidade de jogar num dos grandes clubes cariocas e tudo mais, e aí vem essa decepção, não, né? não tive. E aí meu pai falou, meu pai era quem cuidava da minha carreira na época, né? Não tinha empresário, era sempre ele tinha uma procuração, né? Então, assim, eu respeitava muito o que ele decidia
E aí ele falava, ó, tem uma oportunidade de treinar no Brasiliense. Aí eu falei, não quero mais, não quero mais futebol. E acabou que meu irmão, meu pai e meu primo, a gente sentou na sala, eles conversaram, eu falei, tá bom, eu vou lá. E aí eu fui fazer uma avaliação mesmo no Minas, no Brasiliense. Eu não cheguei já contratado ou indicado, eu fui para uma peneira. E aí só conversei com o Marquinhos Bahia, era o contato, era o treinador. E aí ele, no primeiro treino, falou, não, fica treinando, porque o Brasiliense, ele representava o Samambaia na segundinha. Sim. E estava no final da competição. Não tinha mais chance de classificação, tinha muita gente de fora, né? Tinha um pessoal do Rio. E aí eu fiquei treinando ali, mantendo forma, até o pessoal terminar o campeonato, voltar a ser o sub-20, né, do Brasiliense, e começar a preparação para a Copa São Paulo. Mas mesmo assim ainda fiquei no banco aí uns 2, 3 jogos até fazer o gol e até convencer o Marquinhos que eu era a melhor opção ali. E aí, você falou do ano mágico, né? A gente teve o ano mágico de 2000, mas eu acho que o grande ano da sua carreira, não tem como não esconder isso, esse troféu que está aqui na frente fala sobre isso, 2003, né? Quando você já no Brasiliense se destaca bastante. E a gente tem dois recordes históricos naquele ano. Em 2003, o Brasiliense fez 71 gols, foi o time que mais fez gols em uma edição de um sub-20 até hoje aqui no Distrito Federal. E a gente tem nada mais, nada menos do que o artilheiro que mais fez gols em uma edição de um sub-20 aqui no Distrito Federal, fez 25 gols, 25 de 71, né? A média tá boa, né? Não vou usar fazer contas matemáticas, eu sei que eu vou falhar aqui, vamos fazer um corte, então é melhor. Mas enfim, foi uma média muito boa. E foi um ano que, assim, vocês tinham um sub-20 que talvez foi um dos grandes elencos. Tanto que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre a campanha de vocês na Copa São Paulo, mas dizem que ela poderia ter sido uma das melhores se não fosse sua lesão, que a gente também vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas ainda focando no sub-20, como é que foi pra você participar desse grande elenco? Tinha Padovani, tinha Moura, tinha o próprio chefe também, que foi campeão. Então, fala um pouquinho pra gente desse grande elenco que vocês tinham, até com os jogadores do Botafogo do Rio, né, numa parceria. Isso. Na verdade, assim, na Copa São Paulo de 2003, quando eu cheguei à preparação logo depois, começou para essa Copa São Paulo de 2003. Sim. E aí tinha o Rafael Marques, né, o Xavier e o Moro, que eram do Botafogo. Foram os que ficaram no clube, que eram do Samambaia. Então eles continuaram, né? Rafael Marques, pra quem não lembra, jogou no Vasco, jogou no Palmeiras, em vários outros grandes clubes. Vasco, Curitiba, na Itália, no Verona, né? O Rafael Marques, zagueiro. Sim. Tá. Porque tem dois Rafael Marques, se você for procurar aí, é o zagueiro, gente. É Não o confunda, zagueiro. não. E aí o que acontece? A gente fez a preparação para essa Copa São Paulo. Jogamos contra o Santos, Lemense e Figueirense. Fiz um gol nessa Copa e a gente ficou marcado pelo 0-0 contra o Santos. E depois a gente perdeu pro Figueirense, que era teoricamente mais fraco que o Santos. Então a gente meio que brigou ali pela classificação. Na sequência veio o Sub-20, né? O Campeonato Brasileiro da Artilharia, e que já era um trabalho de 3, 4 meses já aí, né? E eu vou te falar, a gente estava muito bem preparado naquela competição. O pessoal até fica brincando comigo, mas fez gol ninguém, 25 gols em 15 jogos. É muita coisa. Eu falo, mas do meu lado tinha outros atacantes também que estavam jogando contra os mesmos adversários. Mas eu acredito muito que nesse campeonato o Marquinhos Bahia, que era o treinador, ele fez o time jogar para eu ser o finalizador, para a bola chegar redonda, né? Porque assim, a gente falou de destaques, né? Também tinha o Helder, que foi um goleiro que ficou muito famoso aqui em Brasília. Tem um cara que eu não posso deixar de esquecer, que era o Leis. O Leis também era um dos grandes jogadores daquela equipe, volante. Foi um dos grandes volantes formados na base do Distrito Federal, inclusive. Amaralzinho também. Pois é, o Amaral que fez um dos gols também, né? Amaral era reserva. Jogo. Depois ele entrou no tinha o Jefferson, era reserva. Aliás, perdão, o Amaral não fez gol. Ele deu uma assistência nesse jogo, não fez gol. No 4x0 sobre o Gama. Que, aliás, é uma coisa que é até interessante falar também, né? A gente já destacou alguns jogadores. Vocês chegaram, obviamente, com esse tanto de gols, com tudo que vocês iam ganhando, com a vantagem do empate, que naquela época tinha vantagem do empate. Mas, simplesmente, vocês foram lá e falaram assim, a gente não quer empatar, a gente quer ganhar do Gama. 4x0 contra o Gama, ganhar o campeonato mais histórico da base. Primeiro campeonato que o brasileiro estava disputando sub-20. E ainda um 4x0. Cara, acho que marcou muito sua carreira isso, né? Marcou. Na verdade,
a competição, a gente empatou com o Gama em 1-1 na fase de grupos, né? Na primeira fase. No primeiro jogo da semifinal foi 0-0. Então, assim, a gente estava ainda com aquele bloqueio. Pô, não vai ganhar do Gama? Ah, ganha de todo mundo, mas não ganhou do Gama. E aí, na final, a gente entrou ali com sangue no olho mesmo. E aí, assim, Padovani estava no time do Gama nessa final. Ele era do Gama, Ele verdade. era do Gama. Depois desse jogo que ele veio pro Brasiliense. Verdade. Então eu fico brincando com ele. Até hoje falar, tomou 4-0 pra gente. E aí, inclusive esse jogo foi no Rorizão, né? Foi. Uma época que tinha esses jogos lá da base também, era um estádio também era muito, muito frequentado, né, no passado. A torcida gostava bastante ali, né? Lá era a casa do sub-20, vamos dizer assim, né? Do Brasiliense. A gente sempre mandava os jogos lá e sempre tinha torcida. É uma coisa que eu falta hoje em dia, né? Não vejo muito mais isso. Tinha torcida mesmo. Não era só os pais que iam assistir, né? E aí depois o Marquinhos Bahia veio auxiliar do Mauro Fernandes no time profissional. E aí o Mauro Fernandes decide, inclusive na final, o presidente Luiz Estevam até falou que ia promover vários atletas da base, né? Vários atletas até subiram. E aí você foi um dos promovidos desse time e começou a treinar com o profissional. E no seu primeiro jogo, um 4-1, né? Com os profissionais jogando contra a base. 3 gols do Júnior e um gol seu, foi isso? 3 gols meus. 3 gols seus e um do Tiano. Do Tiano, isso. Foi o contrário, na verdade. Eu ia falar 3 do Tiano. Então foi. Até porque o Tiano fazer 3 gols não ia ser tão comum, né? Não é um jogador que fazia muitos gols. Mas 3 gols seus e um do Tiano. Seu primeiro treino com o profissional, você já fazendo 3 gols. Eu até me assustei. Aliás, você gostava de fazer 3 gols por partida, um negócio impressionante, né? Na estreia, acho que se eu for estudar a média de gols que ele fazia por partida, a média de hat-tricks que ele tem, acho que passa Cristiano Ronaldo, se a gente for botar ali no... Dá o mesmo parâmetro. Mas foi engraçado, porque eu fui de Sobradinho até lá, meu pai reclamando comigo, brigando comigo que eu tinha chegado um pouquinho mais tarde em casa, queria que eu chegasse mais cedo, porque tinha jogo. As histórias as histórias de bastidor a gente não pode contar aqui. Depois a gente faz um livro pra vocês. Mas aí ele foi reclamando de Sobradinho até Taguatinga. E aí quando eu cheguei lá, que ele me viu no time profissional, aí ele falou, pô, olha, no dia que ele tem uma oportunidade, ele não descansou direito. E aí quando eu fiz os 3 gols, ele até falou com um amigo nosso, ele é muito cagado. Ele dá muita sorte, não é possível. A sorte acompanha os bons profissionais, né? Eu falo, eu acho que foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida. O Marquinhos Bahia, quando terminava o treino, ele ficava ainda mais meia hora comigo, com o Helder, com o treinador de goleiro, se não me engano era o Júnior na época, e o Marquinhos Bahia ficava cruzando de um lado a bola, o Júnior ficava lá do outro lado, eu cabeceando, eu finalizando, o Helder no gol. E vocês, curiosamente, tinham uma jogada que lembra um pouco do que o Brasiliense faz hoje, claro, não comparando, mas que o Fluminense também faz muito, que é aquela jogada de linha de fundo para o atacante chegar e finalizar. Isso é uma característica que o Brasiliense traz do passado e, curiosamente, também hoje em dia ainda permanece da mesma maneira. E esse centroavante realmente é você. Por isso também, você acredita que fez tantos gols? Sim. A gente tinha dois atacantes muito rápidos, que era o Moura, que era o titular, né? Era eu e o Moura, o ataque. E quando saiu o Moura, era o Índio. O Moura parecia que tinha uma bateria, né? Com perdão do trocadilho, parecia que tinha uma segunda bateria ali, né? Ligava um turbo ali. E geralmente no segundo tempo, Marquinhos Bahia puxava o Moura pro meio e colocava o Índio no ataque. E aí era onde que eu mais sofria, porque eu tinha que acompanhar a correria do Índio, né? E o Índio, ele saía 2 km atrás, chegava 5 na frente. Inclusive o Índio que virou árbitro, né? Ele é árbitro hoje e aí eu tá tinha que acompanhar. Bem a velocidade, né? Eu tinha que chegar lá na área no cruzamento dele. Era sufoco. E aí, fala um pouquinho pra gente depois e também sobre essa questão da Copa São Paulo, voltando um pouco, sobre a questão da lesão. Você acabou jogando só o primeiro jogo, né? Machucou já no primeiro jogo, né? Aí essa foi a segunda Copa que eu fui. Essa já em 2004, né? 2004. Eu tinha subido pro profissional. Eu, o Helder, goleiro, né? O Índio e o Jefferson. Foram os 4 que tinham subido pro profissional. E o Rafael Marques, o Moura e o Xavier tiveram que voltar pro Botafogo. Então o Sub-20 ficou desfalcado para a Copa São Paulo. E aí a gente desceu para jogar.
Então, nesse primeiro jogo, na estreia lá em Americana, contra a Ponte Preta, eu sofri a lesão aos 20 e poucos do primeiro tempo, eu nem joguei direito. E se vinha numa grande expectativa, porque foi o melhor ataque de uma edição do Sub-20, vinha com um artilheiro com 25 gols, vinha com um time que era muito rápido, né? Um time que todo mundo elogiava bastante, Leis, tudo mais que a gente já falou. Então, assim, é uma expectativa muito grande, tanto que até hoje falam que se não fosse a sua lesão, muita gente fala isso, eu já ouvi muita gente que era daquela época falar que se não fosse a lesão, talvez fosse ele a melhor campanha de um time do Distrito Federal na história, né? Claro que ali foi antes de CFZ e Brasília, mas que poderia ter chegado até mais longe, porque depois acabou que não teve um... O chefe, que era o seu reserva, por exemplo, não jogou. Por motivos que a gente vai deixar em off, porque, chefe, inclusive eu quero você aqui, a gente quer te entrevistar também. Que aí eu vou contar essa. Ah, você que tá entregando. Eu falei que eu não ia falar, você tá entregando? Mas, chefe, você vem aqui, vocês vão entender o porquê da identidade do chefe. Até pra descobrir quem é o chefe, né? Porque a gente fala que é o chefe, identidade, o pessoal talvez não lembre quem é, mas é um cara que teve muita história aqui no Distrito Federal. Campeão com a equipe do Luziânia em 2014, né? Aquele grande ano teve Luziânia, foi campeão com o Dom Pedro também quando subiu, então tem muita história, chefe, a gente vai trazer você aqui também e eu vou lembrar da história da identidade. E ele assina CH9, mas ele gosta da camisa 18. Vai entender, né? Ele passou o ano inteiro jogando com a 18. Nossa, Ele fala que hoje todo time que eu vou jogar que ele tá, ele fala, eu vou te dar a camisa 18 agora. E aí, depois, como é que foi a sua... Esse ano da Copa São Paulo, a gente estava no grupo com Ponte Preta, Rio Branco e Palmas. Dia 4 de janeiro de 2004, nesse primeiro jogo. Isso. É o dia que eu imagino que você não gosta de lembrar. Passei muito tempo nesse dia pensativo, né? Sempre, no dia 4 de janeiro, eu sempre pensava na lesão, acho que até superar, acho que até pensar que não dava mais para jogar, né? Assim, quando a idade chegou, eu falei, deixa isso para lá. E era muito isso mesmo, a gente estava com um time forte, que já vinha um trabalho de um ano, e a gente pegou, teoricamente, um grupo não tão forte de base na época. Sim. A Ponte Preta estava 0-0 o jogo acabou, se não me engano, foi 1-1. 1-1? E depois ganhamos do Palmas, e contra o Rio Branco acho que perdemos de 2-1. Mas o pessoal... Eu na época, se não me engano, só passava um time. Não, acho que empatamos com o Rio Branco e ganhamos do Palmas. Eu acho que na época passava só um time. E só passava um time. Esse é um problema do passado, né? Talvez também se atrapalhou a questão de melhor campanha, né? Pode ser, mas ali a gente ficou em segundo no grupo e não classificou. Passava, acho que o segundo melhor de algum grupo, tinha essas coisas. E aí depois você volta a Brasília e tudo mais, e aí acontece uma virada de chave, entre aspas, que você acaba indo pro Gama, né? Conta pra gente como é que foi essa transferência. Hoje em dia a gente tem a gente vê mais jogadores do Gama, foi pro Brasiliense e tal, mas no passado você teve um certo problema e acabou indo pro Gama, né? Esse ano de 2004, o ano da lesão, foi meu último ano da faculdade. Então eu me formei em fisioterapia, eu passei um ano, eu fiquei 9 meses de muleta por conta da lesão, sem treinar. Quando eu voltei no final do ano, eu já estava quase me formando. Então conversei com o Fernando Julião, que era o preparador físico, falei, cara, eu falta 2 meses para me formar. Como é que a gente faz? Será que eu vou jogar? E era bem na época que o Brasiliense estava subindo, ganhando a Série B. Eu falei, rapaz, treina e que você vai jogar no ano que vem. Aí eu falei, tá bom, né? Então eu tive um problema, porque eu não sabia ao certo quem me pagava, né? O pessoal falava que era os juniores, aí eu ia nos juniores, eles falavam que era o profissional. E meu que salário, vice-versa, né? E eu fiquei um pouco com um salário ali meio atrasado. A questão de ir para o Gama, em dezembro eu recebi uma proposta do Gama, e aí eu falei com meu pai, falei, cara, a gente tem uma proposta do Gama, o Brasiliense não fez nada, a gente ainda não resolveu essa questão do pagamento, né, do tratamento também, que era difícil, eu fiz em clínica particular, e isso foi chateando. E aí eu tinha a proposta do Gama, com aquela promessa de jogar, que hoje eu sei que não é bem assim, joga ali quem vai estar bem, quem o treinador achar que cabe no esquema dele. Então acaba que eu fui pro Gama nessa situação, eles me ligaram, o Brasiliense me ligou no dia 25 de dezembro, fez uma proposta, eu perguntei se ia resolver o passado, né, o que tinha... a resposta que eu tive é que a gente volta a te ligar, e nunca mais me ligaram. Então, assim, quando eu me apresentei no Gama, porque
assinei o contrato no dia 1º de janeiro. E aí que eu recebi a ligação. Como é que você vai pro Gama? A gente tinha uma proposta, falei, vocês não entraram em contato mais, não resolveram nada. E aí eu fui pro Gama. E aí, a gente vai ter que adiantar um pouquinho, infelizmente a gente não... Por mim, eu ficava 5 horas aqui falando com você, mas com toda certeza o pessoal vai cansar. Porque é muita história, gente. Realmente, acho que a gente precisaria de uns 10 programas para falar sobre toda a história. Mas aí você faz, em 2019, né, o curso de análise de desempenho, depois você acaba virando treinador. Trabalhou com muitas escolinhas, né? Trabalhou com escolinhas ali daqui do Distrito Federal, trabalhou com Legião, foi técnico, inclusive, do Sub-15 ano passado, do Legião. E também trabalhou pelo Gaminha Sub-17. Esse ano teve como treinador do Sobradinho Sub-17 na Novos Talentos. Então, fala um pouquinho pra gente como é que foi essa mudança de campos, de sair do campo para sair das 4 linhas ali, vamos dizer assim, e assumir como treinador. Como é que foi essa nova visão? Eu fiquei muito tempo afastado do futebol porque eu não queria mais o futebol. Eu tomei raiva mesmo do futebol. E quando meu filho começou a jogar e tal, aquilo parece que acendeu uma atacante chama. Também? Ele quer ser atacante, eu gosto dele no meio campo, mas seu pai inventou de ser volante, lateral, não deu certo, vai para ataque, pode mostrar ele pra ele. Cara, mas ele é zagueiro, lateral, às vezes joga no meio, cada treinador coloca ele num lugar. Eu acho que tem que ser assim mesmo até os seus 15 anos ali. Voltou a mexer com atleta, a gerenciar a carreira de atleta. E eu falei para ele, tem um curso de análise de desempenho que eu acho que você tinha que fazer, já que você vai se aposentar e quer trabalhar, né? Ele é servidor público, quer trabalhar com essa área do esporte, acho que é um curso bacana. Ele falou, faz você e me ajuda nesse caminho. Aí eu falei, tá bom. Aí fui para a CBF, né, para Grande Comari, fiz o curso. E aí eu comecei a analisar mais atletas, que ele queria, tem tal atleta que indicaram. Dá uma olhada aí no vídeo. Aí eu olhava e falava assim, acho que precisa melhorar isso e isso. Aí fui fazer educação física. Estudei educação física para começar a trabalhar também esses atletas e tal. E aí foi nessa que eu fui, depois um convite para ir para o Legião, para ser analista de desempenho, junto com o Bruno Lessa. É um irmão que eu tenho no futebol. O Lessa é maravilhoso, cara, é sensacional. Inclusive, Lessa, também é mais um que a gente quer trazer aqui para entrevistar. Responda meus contatos no WhatsApp, por favor, tá? Obrigado. Quem quer voltar pro Brasil mais não, né? Não quer voltar mais não. Já mandei um monte de mensagem para ele, aí não chega, porque tá longe, né? E aí eu trabalhava de analista com ele e conversava muito com ele. O Marquinhos, que era auxiliar dele, foi ser treinador do Sub-17, ele falou, vem ser meu auxiliar aqui no 20 e no profissional, pra gente trabalhar mais próximo, mais dentro do campo, dando treino. E aí foi ali que eu comecei, eu falei, cara, esse negócio é bom demais, eu gosto disso aqui, né? E aí no ano seguinte, a gente saiu, né? Cada um foi, eu investi numa clínica em Sobradinho de fisioterapia. Inclusive, faça propaganda. A gente não vai cobrar, não. Clínica Fisis, na quadra 6 lá de Sobradinho. Isso aí. Precisando de fisioterapia lá em Sobradinho. São 23 anos de clínica, né? Depois você faz o Pix. Pode continuar. E aí eu precisava tomar conta da clínica, porque como eu investi na clínica, era uma clínica já de 20 anos. E eu precisava estar ali dentro, entender o funcionamento dessa clínica, porque eu atendia no consultório fisioterapia esportiva, eram 2, 3 pacientes no máximo ali, e aí eu peguei uma clínica com muito movimento. Então acabou que eu deixei um pouco o Legião, e no ano passado eu tive convite para ir para o Sub-15, porque eles estavam querendo montar o Sub-15, estava devagar, a gente fez peneira, fez um monte de coisa, e eu fiquei no Sub-15 do Legião, o campeonato da federação, fomos eliminados nas quartas para o Real, que depois foi campeão, né? Mas foi campeão, você pode falar isso? Posso falar isso. Mas começamos do zero, um trabalho do zero, fazendo peneira, o Chico da Licab, até agradecer, porque ele era o cara que indicava os atletas, tem um fulano em tal lugar, a gente ia lá assistir o jogo, conversar com o pessoal do projeto, o Jaime, presidente do Legião, ajudava os projetos na troca dos atletas, então não ia lá e roubava o atleta, ia lá, conversava com o pessoal, fazer alguma ajuda, bola, material, e aí trazia os meninos. Então a gente conseguiu montar um time bom
que até esse Sub-15 do Legião jogou pelo Gaminha o Campeonato Sub-17. Que fizemos uma campanha, fomos eliminados na primeira fase por, se não me engano, 3 pontos. E a gente ficou fora da zona de classificação. Pouquinha coisa. Perdeu uma classificação pro BFA lá no Caeso, né? O BFA que é a escolinha do S, ele escolhe que forma. A gente jogou empatado na última rodada, empatado com eles nos pontos, e aí a gente perdeu de 3-1 o jogo. E aí eles passaram, a gente ficou. Uma grande história. Bruno, eu queria primeiramente agradecer, eu vou deixar agora espaço para você poder dar suas palavras, fazer suas conclusões finais, como a gente fala. Quero muito te agradecer por ter vindo aqui, a gente sabe que é uma história muito grandiosa que você tem, a gente precisa... A ideia desse programa é justamente valorizar o futebol de base, é trazer essas grandes histórias à tona para que as pessoas possam conhecer, né? Porque hoje em dia a gente vê o Sub-20, vê tudo acontecendo, e não lembra que teve um cara que fez 25 gols, teve uma campanha que fez 71 gols, que foi uma campanha grandiosa, e naquela época, inclusive, foi o primeiro título da equipe do Brasiliense. Foi literalmente um ano cheio de histórias, né? Cheio de novidades. E depois o Brasiliense acabou sendo 7 vezes campeão, e aí depois acabou não tendo mais a base. Mas foi um time que ganhou vários e vários anos seguidos. E você começou a fazer esse processo. Você fez parte desse primeiro processo. E depois, claro, teve outros grandes lugares que você jogou. A gente não consegue contar toda a sua grande carreira aqui. Mas eu quero, primeiramente, te agradecer por ter vindo, por ter aceitado o convite pra gente para falar um pouquinho de toda essa brilhante carreira que você teve. Eu que agradeço, Ron, porque assim, como você é um grande historiador, né, que a gente fala... eu vou assumir o apelido de PVC do Cerrado, eu tô começando a gostar. Mas é engraçado, porque essa história para mim ficou até esquecido também. Então eu vou em alguns lugares, vou jogar, meu pai fala, jogou no Brasiliense e tal. E eu falo, não, pai, não precisa ficar falando essas coisas. Não, pai, só fiz 25 gols, coisa pouca. Eu falo, não. E quando as pessoas perguntam, até pergunto pro meu filho, ele fica assim, foi mesmo, pai? E todo mundo faz essa comparação. E aí, joga igual ao seu pai? Então, assim, mas eu queria agradecer essa história, né? Que eu acho que hoje vai estar nas mídias, né? Vamos dizer assim, na rede social. Porque eu tenho meus gols tudo em VHS. E eu não sei onde foram parar as fitas. Não, eu já ia pedir para passar, o pessoal já tá ali, poxa, eles vão passar os gols por agora. Não tem. Já tava até pensando já que eu ia achar um conversor de fita para... Pois nunca passei para era digital, vamos dizer assim, e isso vai se esquecendo. Então, assim, pessoas como você, um programa como esse, é o que faz viver ainda a história do futebol de Brasília, que a gente vê que parece estar retomando, o Brasiliense retomando a base, o Minas retomando a base, assim, são times de história aqui em Brasília, né? O Sobradinho retomando a base agora também. Então, eu acho que isso é importante, que a gente tenha um exemplo para quem está começando aqui, né? Eu falei do Chico, o Chico excelente nesse trabalho de base, né? Primordial para ir junto com a federação, mas que precisa dos clubes também esse start aí nessa base, uma ajuda, né? Para os atletas daqui de Brasília eles conseguirem evoluir aqui também. É isso aí. Bom, esse foi mais um Tem Base, hoje recebendo aí nosso grande Bruno Medina, maior artilheiro de uma edição do Sub-20 com 25 gols. A gente tem que sempre frisar isso porque realmente é um título que eu acho que vai ser difícil. No último Sub-20, inclusive desse ano, foram 20 gols dos dois artilheiros, cada um fez 10, não chegou nos 25. Então e olha que eles jogaram mesmo no jogo, na verdade um jogo só a menos que vocês, né? Então é uma história muito grandiosa. Mais uma vez agradecendo a você que nos acompanhou em mais um Tem Base. Semana que vem teremos mais uma grande história aqui do nosso lado. E sigam aí acompanhando as redes sociais do Esporte 61, nosso Instagram, nosso YouTube. Sigam compartilhando também o nosso conteúdo para chegar para cada vez mais pessoas, para que a gente possa conhecer grandes histórias como a do Bruno. Até semana que vem. Muito obrigado mais uma vez por essa semana.